Olá pessoal, aqui estamos nós com mais um Bom Dia Bob Dylan, sempre com muita alegria, muita satisfação, trazendo coisas para vocês sobre a música de Dylan, sua obra, seus álbuns, sua vida, enfim. E sempre agradecendo demais aos likes, aos compartilhamentos, às inscrições. Por favor, divulguem, deem like. A gente quer fazer o Bob Dylan ser mais conhecido, mesmo que as pessoas conheçam a música, muitas vezes não sabem que a música é do Dylan. E o meu propósito aqui é fazer esse cara sensacional ser um pouco mais conhecido, né? Bom, e eu quero dizer que se por um lado é o meu intuito, até por ser professor, né? Estou gravando isso no dia do professor a propósito. Embora o propósito seja levar um pouco mais desse conhecimento para todo mundo, eu quero dizer que eu aprendo imensamente, até sobre coisas que não tem nada a ver com Dylan, como é o caso dessa música de hoje que eu estou trazendo para vocês. Eu vou contar isso já já. Primeiro, então, eu quero mais uma vez agradecer os likes, os compartilhamentos, deem likes e a gente vai contar hoje a história de Changing of the Guards, Troca das Guardas. É uma música que abre, é a primeira música desse álbum aqui, Street Legal. É a primeira música desse álbum que eu trago, né? Esse álbum foi gravado em abril de 78, foi lançado em junho de 78. Street Legal é, na verdade, uma gíria para recém-divorciado, que era a condição do Dylan na ocasião, porque o divórcio com a Sarah, que a Sarah havia pedido, saiu logo antes, né? Então ele estava nessa situação aí de recém-divorciado. Como eu digo sempre, o Reino Unido sempre prestigia mais, salvo raras exceções, sempre prestigia mais o Dylan do que os Estados Unidos. Esse álbum foi segundo no Reino Unido e 11º nos Estados Unidos. O álbum foi gravado de uma maneira caótica, porque estava num estúdio improvisado, porque o Dylan estava com um monte de músicos, um monte de backing vocals, e os estúdios não queriam oferecer a ele um estúdio, as gravadoras não queriam oferecer para ele um estúdio compatível com essa grandeza toda, então ele teve que fazer isso de forma improvisada. E o resultado foi um produto muito ruim tecnicamente, que foi remixado em 1990, no começo dos anos 90, não sei exatamente quando, melhorou, mas se tornou bom realmente a partir da remasterização com alta tecnologia, a melhor da época, que foi feita então em 2003. E aí sim ficou um produto de primeira, né? Mas vamos falar então sobre a música Changing of the Guards, Mudança das Guardas, é a música que abre o álbum e é uma música cheia de coisas muito misteriosas. Eu vou contar aqui para vocês. Eu digo que esse álbum tem uma clareza de intenções como a Mona Lisa. É claro que isso é um paradoxo, né? Ela com seu ar misterioso, né? Então as músicas do Bob Dylan nesse álbum, muitas delas, e aliás em toda a carreira, tem essa aura que a gente. O que será que ele quer dizer exatamente? Tanto é que essa música começa com 16 anos e, erroneamente, muita gente interpretou, críticos renomados interpretaram isso como sendo os 16 anos de carreira do Dylan até então, porque o primeiro álbum dele foi em 62 e isso foi em 78, mas não tem nada a ver com isso. E aí é que eu digo que se eu procuro fazer as pessoas conhecerem Dylan, de minha parte eu também aprendo absurdamente a partir do momento que eu resolvi tomar essa iniciativa de gravar, de fazer esses vídeos sobre Dylan, porque jamais me passaria pela ideia o que realmente essa música trata, do que realmente essa música fala. Estudando a fundo sobre essa música, que é a coisa que eu sempre faço antes de trazer aqui, de gravar esse álbum, eu descobri que se trata de uma homenagem a Joana d'Arc. E aí, o que eu sabia de Joana d'Arc? Eu sabia que era uma heroína francesa. E que foi queimada na fogueira. Pouco além disso, não é? Por conta dessa letra, por conta dessa música, eu nunca tinha entendido exatamente o que ele queria dizer. Também, na verdade, nunca tinha me dedicado a isso. Aí a gente vai percebendo tanta coisa que tem de verdade, de relação com quem foi Joana d'Arc e o que ela fez. Coisa que eu não sabia. E eu fui saber porque, movido por esse intuito, eu vi os dois
dois grandes filmes sobre Joana d'Arc. Um do Victor Fleming, de 48, salvo engano, que é com a maravilhosa, lindíssima, deslumbrante Ingrid Bergman. E, e uma outra é de 99, do Luc Besson, com a Mila Jovovich, que é pior, né? Não é tão boa quanto a. Não tem o brilho da Ingrid Bergman. Mas o elenco do entorno é maravilhoso. John Malkovich, Dustin Hoffman, Faye Dunaway, Cheikh Cario arrasam, arrasam. Enfim, então, vendo esses dois filmes, aí eu conheci realmente um pouco mais sobre Joana d'Arc e entendi. Eu entendi, digamos, 50% da música, porque continua tendo muita coisa que é uma verdadeira esfinge nessa história aí, né? A música, por exemplo, como eu já disse, começa com 16 anos. E em seguida, 16 anos, aliás, 16 estandartes unidos sobre o campo. Bom, eu vou ler aqui, é, eu vou ler aqui a minha cola das referências da letra à heroína francesa e vou contando um pouquinho sobre a questão da história, porque hoje é um pouco um mix aí da música do Dylan com a Guerra dos 100 Anos, tá? Que na verdade foram 116, né? Então, referências. Primeiro, a própria idade da heroína, que 16 anos é uma referência a isso. A Joana d'Arc começou a ter visões de São Miguel, de Santa Catarina e uma outra santa que eu não me recordo agora, como enviadas de Deus para convencer Joana da missão que ela tinha na Terra. Aos 13 anos, essas visões se tornaram mais intensas. Aos 16 anos, ela foi procurar o rei, que na verdade não tinha sido coroado. Uma das missões dela era fazer o rei ser coroado. Na época, grande parte da França estava sob domínio inglês já, né? E ela foi fundamental nessa retomada do território francês e a França ser territorialmente o que ela é hoje. Então, repetir, continuando. Foi aos 16 anos, então, ela recebeu o comando do exército francês, porque ela convenceu por meio de quase uma coisa milagrosa, porque no meio de tanta gente, eles, lá na corte, eles definiram que o rei ia ficar oculto, numa pequena multidão, e sem conhecer o rei, ela foi lá e se ajoelhou perante o verdadeiro rei. Então aí não se teve mais dúvidas de que ela recebia mensagens divinas. E aos 19 anos ela foi queimada viva, né? Depois de vencer várias batalhas. Bom, então ela carregava um estandarte, e eu nunca entendi muito bem o simbolismo desse estandarte lá, daqueles cavaleiros medievais, enfim. O desespero e a divisão do povo francês, que o povo francês estava dividido, alguns apoiando a dominação inglesa e outros defendendo o patriotismo francês, digamos assim. O fato de que o destino a chamava constantemente. O cheiro de Campina, uma outra expressão que tem aqui na música de Dylan, porque ela era uma camponesa pobre, analfabeta, né? Sua condição de virgem, né? O fato de ser donzela, até isso foi questionado e verificado pela nobreza. O cabelo raspado, o aviso que ela dava aos inimigos antes das batalhas para que eles se rendessem, senão eles seriam eliminados. E ao fim da música, aí eu vou ler textualmente aqui: a paz chegando com tranquilidade e esplendor nas rodas de fogo, uma referência à fogueira, né? Que fará cair falsos ídolos. Então, gente, é sensacional. O que eu aprendi nessa semana foi sensacional. Além do Dylan, eu apresento aqui versões da Pat Smith e do Gaslight Anthem, que está aqui nesse álbum quádruplo extraordinário pelos 50 anos da Anistia Internacional. Pessoal, é isso. Eu espero que tenham gostado. E semana que vem a gente volta com mais um Bom Dia Bob Dylan. Até lá!